Esse vídeo contém todos os spoilers. Antes de a gente começar, me responde uma coisa. Se eu falo que o protagonista de uma série é um cara que é muito mais forte que todo mundo ao redor dele, voa em cima de um dragão, tem o poder de trazer de volta as pessoas que ele matou como seus soldados, é virtualmente imortal e vive entrando em castelos para matar todo mundo que está lá dentro, você consideraria esse cara um herói? E esses? Oi, sou eu, quase literalmente, e nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados em webséries, manhwas, livros, filmes e até naquele RPG de anime que você está começando a jogar. Então deixa o like, se inscreve no canal, porque a cada novo inscrito o meu poder de luta sobe e eu preciso da sua ajuda para sair do ranking do YouTube. Solo Leveling é uma websérie sul-coreana escrita por Chu Kong em 2016 e que virou anime em 2024. Agora em sua segunda temporada, e depois de ter ganho vários prêmios, Solo Leveling conta com uma história despretensiosa, personagens facilmente compreensíveis, estruturas fáceis de acompanhar e um espetáculo audiovisual deslumbrante que encanta todo mundo que acompanha. Mas, enquanto eu estava assistindo Solo Leveling, eu não conseguia parar de me perguntar quem é o herói dessa história. Quase, do que você tá falando, é claro que é o Sung Jin-woo. O nome do anime é Solo Leveling, ele fica ali o tempo todo leveling solo. Ele só pode ser o herói. Calma, primeiro vale lembrar que Sauron é que é o Senhor dos Anéis, não o Aragorn, nem o Frodo ou o Gandalf. Então não é só porque o título se refere ao personagem que ele vai ser o herói da história. Contudo, mais importante do que isso é lembrar que o protagonista não necessariamente é um herói. Sim, o Sung Jin-woo é o protagonista da série, e talvez o único personagem bem desenvolvido nela. Mas ele é um herói? Breaking Bad é a história de um cara lentamente se tornando o vilão da própria história. Walter White perde a família, os amigos, o dinheiro e tudo que tinha no processo de se tornar o Heisenberg. E existem uma série de outras histórias de decadência em que um personagem vai se tornando cada vez pior conforme o tempo passa. Mas, geralmente, essas histórias são contos preventivos, o tipo de história com um final terrível para nos falar sobre como uma determinada característica ou escolha pode ser prejudicial a nós mesmos. Como a história do rei Midas, que pediu aos deuses o toque de ouro e acaba transformando em ouro a própria filha, mostrando que a ganância e a avareza podem ser prejudiciais. Mas e Solo Leveling? Bom, em Solo Leveling, o Jin-woo é um dos caçadores mais fracos do mundo, e está sempre se machucando e quase morrendo, até que um dia entra numa dungeon esquisita e acaba recebendo um poder especial. Ele é o único caçador do mundo que pode aumentar seus poderes, e não é só isso, ele passa a enxergar os seus poderes e desafios como se tudo fosse um jogo, permitindo que ele compreenda seu próprio nível de poder, o nível dos inimigos, o valor de cada um de seus atributos, e que ele possa aprender novas habilidades sem sequer treiná-las, apenas apertando botões em uma tela que só ele pode ver. Com isso, o Jin-woo fica bonito, alto, forte, rico, inteligente, faz sucesso com a mulherada, ganha o respeito e a admiração de todo mundo que ele encontra, e conforme o tempo passa, seus poderes só aumentam. Mas tudo que o Jin-woo quer é curar a mãe dele, que está em coma com uma doença mágica, e pagar os estudos da irmã, o que são causas muito nobres e até altruístas, demonstrando que, além de tudo, o Jin-woo tem um coração de ouro e é uma pessoa realmente boa. Ou será que não? O Jin-woo também é o cara que treina suas habilidades para aprender a assassinar da maneira mais eficiente possível. Ele mata pessoas a sangue frio quando se vê ameaçado, e ainda faz questão de humilhar essas pessoas. Além disso, depois de receber seus novos poderes, ele se torna um necromante e força seus inimigos derrotados a servi-lo como membros do seu exército dali em diante. O controle dele se torna tão absoluto que chega a mudar o nome daqueles que ele não respeita o suficiente para lembrar o nome anterior, ou quem ele vê apenas como um inseto. E ele não faz isso só quando é necessário ou só com monstros. No caso do Kim-Chu, ele simplesmente mata o cara para usá-lo como escudo. E eu sei que o Kim-Chu estava tentando matar o Jin-woo, mas todo mundo sabe que ele não era uma ameaça real e muito provavelmente o Jin-woo poderia ter vencido o Elfo de Gelo sem ter que matar e extrair a sombra do Kim-Chu. Além disso, ele também ameaça uma série de pessoas, inclusive aliados, e faz questão de exercer o seu poder sobre os outros quando isso convém, se restringindo apenas quando não quer chamar a atenção demais. E tudo isso me faz pensar, o Jin-woo é do bem?
Porque durante as 2 temporadas do anime de Solo Leveling, eu fiquei esperando que o Jin-Woo fosse se tornar o grande vilão da história, a ser enfrentado por todos aqueles personagens secundários que a gente vê rodeando o enredo. Mas, para quem leu o manhwa, e aqui fica o alerta de spoiler, para você que não leu e não quer saber o que acontece no final de Solo Leveling. Para quem leu o final do manhwa, sabe que isso nunca acontece. Muito pelo contrário, o Jin-Woo vai se tornando cada vez mais poderoso a níveis inimagináveis, com uma sede de poder cada vez maior, sendo a reencarnação de um dos monarcas que estava durante a fundação do universo, talvez menos poderoso apenas que o próprio Deus Absoluto, e que no final ele reseta o universo para acabar com a guerra sozinho, mantendo todos os seus poderes e se tornando virtualmente um novo Deus. A questão é que, como o próprio Jin-Woo descreve, o mundo de Solo Leveling, especialmente nas dungeons, é um mundo onde o mais forte governa sobre o mais fraco, onde o mais poderoso é o monarca diante daqueles que estão indefesos e todas as suas ações são corretas porque a força faz o certo. Aquele papo de gratidão era uma grande piada. Os egoístas que só pensam em si mesmos é que se dão bem no final. Os mais fracos são desprezados. Não adianta ser uma pessoa empática. A bondade não vai me salvar. É por isso que eu vou ficar mais forte. Por isso que eu cheguei até aqui. Might makes right. É uma expressão em inglês que sumariza uma discussão sobre ética que vem desde a época de Sócrates, conforme registrado por Platão. Basicamente, o questionamento que se faz é: existe algo que é correto, ético e moral de verdade, ou o que nós entendemos como certo e errado foi imposto para nós por quem tem mais poder do que nós, seja um rei, um deus ou um monarca? É bem lógico que o Jin-Woo não acredita que existe um certo e errado, ele faz o que quer, conforme ele quer, porque ele tem poder para isso. É o famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas o que me deixa mais impressionado é que parece que o Chu Kong, o autor da obra, também acredita nisso, porque o Jin-Woo nunca é confrontado quanto a essa crença. Basicamente, ele se torna forte e todos os sonhos dele se realizam e não tem nenhuma consequência negativa. Ele inclusive consegue voltar no tempo e desfazer todos os problemas e erros do passado, resetando a vida de todo mundo apenas com consequências positivas. Mas existe uma inferência muito complicada que a gente pode fazer de uma obra que tenta defender essa ideia de forma tão veemente, sem contraposição e sem autocrítica, especialmente uma obra que é focada em um público tão jovem e impressionável. Se quem é mais forte decide o que é certo e errado, isso implica que todo contexto em que alguém mais forte fez bullying, oprimiu ou até agrediu alguém indefeso, essa pessoa mais forte estava certa. Esse é o tipo de ideologia que fortalece sociedades autoritárias, colonialistas, imperialistas, ditaduras opressoras ao redor do mundo inteiro. E não sou eu quem está dizendo isso. Max Weber já falava sobre o assunto no livro Economia e Sociedade lá em 1968. Então eu realmente fiquei esperando que essa contraposição fosse aparecer em algum momento e que o Jin-Woo fosse ter que enfrentar os companheiros que ele fez durante a série. Ou talvez que as sombras ganhassem poder suficiente para se rebelar contra ele. Afinal, foi basicamente isso que aconteceu com o Deus Absoluto, né? Ele era uma criatura de poder inimaginável que determinava o que é certo e errado, que deu as missões de destruir e proteger a humanidade para os monarcas e os governantes, e que fatalmente, quando eles viram o quanto essa determinação era sádica e errada, eles se rebelaram e mataram o Deus Absoluto. Exceto pelo Ashborn, que vive dentro do Jin-Woo. Ele foi o único que continuou defendendo o que o Deus Absoluto estabeleceu, porque ele era o mais poderoso, mas também o mais leal ao Deus Absoluto. Então eu acho que era razoável esperar que o Jin-Woo, nessa posição de caçador absoluto, fosse espelhar o destino do criador de toda essa guerra, e espelhar também o que acontece com ele no início da história, sendo atacado pelas estátuas. Mas isso nunca acontece. Dito tudo isso, eu não acho que o Jin-Woo seja um vilão ou seja malvado, mas eu também não sei dizer se ele é um herói, apesar de ele ter salvado muita gente. Eu acho que ele começa a história com as motivações certas, mas como todo jovem confuso, chega às conclusões erradas sobre o mundo e é usado por gente muito mais poderosa do que ele, só para no final se integrar em um ciclo que perpetua os mesmos problemas que ele sofria no início, embora não seja mais ele que sofra esses problemas. Pensando bem, talvez esse seja o grande problema. Subindo de nível sozinho, você perde a oportunidade de vislumbrar perspectivas diferentes da sua. E se você curtiu esse vídeo, deixa um comentário dizendo se você acha que o mais forte tá sempre com a razão, que nós já vamos ser quase amigos.